Você já leu algo no testamento de um famoso que te faz pensar: espera, o quê? Porque eu já. E algumas dessas coisas são completamente insanas. Coisas que você nunca esperaria das pessoas que pensamos conhecer. Algumas são engraçadas. Algumas são um pouco assustadoras. Mas cada um deles diz algo sobre quem eles realmente eram. Jack Benny. Em um reino onde o humor colide com o sentimento terno, as instruções finais de Jack Benny revelam um lado raramente visto pelo público. Conhecido por seu humor afiado e tempo cômico impecável, Benny organizou um gesto póstumo verdadeiramente extraordinário. Ele garantiu que uma única rosa vermelha fosse entregue à sua amada esposa todos os dias, indefinidamente. Isso não foi apenas uma ideia caprichosa. Foi um ato de amor cuidadosamente calculado que refletia a profunda quietude de suas afeições pessoais. A rosa vermelha diária tornou-se um símbolo de romance duradouro, ecoando silenciosamente o vínculo sincero que há muito tempo era celebrado no palco e na tela. O espólio de Benny, meticulosamente organizado e avaliado em milhões, foi distribuído com uma atenção aos detalhes que correspondia ao seu estilo cômico característico. Além das rosas, porções significativas foram destinadas a causas beneficentes e para apoiar aqueles que compartilharam das risadas de sua vida. Seu testamento final revelou um homem que, apesar de sua persona pública de frugalidade e avareza, possuía um coração profundamente generoso. Cada aspecto desta cláusula, do florista cuidadosamente escolhido ao fornecimento interminável de flores carmesim, sublinhou a natureza pessoal de sua história de amor. Harry Houdini. Em uma reviravolta que espelha o mistério de sua vida no palco, os desejos finais de Harry Houdini permanecem envoltos em enigma. Conhecido por desafiar a morte com suas fugas impressionantes, Houdini orquestrou um ato final que borrava as linhas entre o conhecido e o desconhecido. Seu testamento continha uma instrução tão extraordinária que parece quase mágica. Ele orientou sua dedicada esposa a realizar uma sessão espírita anual no Halloween por 10 anos consecutivos. Isso não era uma mera excentricidade. Era um experimento meticulosamente planejado, uma mensagem codificada destinada a ser um teste final da vida além dos limites mortais. A diretiva críptica de Houdini foi acompanhada por uma frase secreta, conhecida apenas pelo seu confidente mais próximo, destinada a verificar se o seu espírito poderia de fato libertar-se dos limites do mundo físico. O plano elaborado era uma aposta ousada na existência de uma vida após a morte, refletindo um homem que viveu e morreu desafiando o impossível. O ritual anual de Halloween, completo com o misticismo da luz de velas e encantamentos sussurrados, evoluiu desde então para um tema tanto de fascinação quanto de debate acadêmico. 3. Joan Crawford. Imerso tanto em glamour quanto em controvérsia, o testamento final de Joan Crawford oferece um vislumbre cru da teia emaranhada de sua vida pessoal. Conhecida por sua presença imponente na tela, o testamento de Crawford chocou o mundo ao excluir deliberadamente 2 de seus filhos adotivos. Em uma cláusula direta e despojada, ela escreveu que não tinha a intenção de deixar nada para aqueles que um dia foram próximos a ela. Uma decisão que desencadeou uma amarga disputa familiar e reverberou pelos corredores de Hollywood por décadas. A exclusão não foi um mero descuido. Foi uma decisão calculada que refletiu disputas pessoais de longa data e as dolorosas divisões dentro de sua família. Em vez de uma distribuição igual entre todos os seus filhos, a vasta fortuna de Crawford foi canalizada principalmente para seus beneficiários favorecidos e para organizações de caridade que estavam alinhadas com seus valores. A linguagem legal utilizada foi tão inflexível quanto sua persona na tela, deixando pouco espaço para reinterpretação e provocando debates intermináveis entre biógrafos e especialistas jurídicos. Gary Cooper. Em uma revelação impressionante que desafiou sua imagem pública, os desejos finais de Gary Cooper expuseram as intricadas facetas ocultas de sua vida pessoal. Reverenciado como o epítome da virtude americana rude e o cowboy definitivo de Hollywood, o testamento de Cooper carregava um segredo que poucos poderiam ter antecipado. Sob a fachada de um dedicado homem de família, havia uma cláusula destinando uma substancial doação a um amigo próximo não identificado, um ato amplamente especulado como uma referência à sua amante de longa data. Essa orientação inesperada causou alvoroço na indústria e entre seus fãs leais, que sempre o viram como um pilar de integridade e honra. O planejamento meticuloso em seu testamento, que cuidadosamente distribuía sua multimilionária
patrimônio em dólares entre família, amigos e causas de caridade, mostrava uma dualidade que era tão dramática quanto seus papéis na tela. A inclusão deliberada deste misterioso legado revelou que, por trás da imagem pública heróica, havia um homem lutando com contradições pessoais, um equilíbrio entre a adoração pública e o anseio privado. O sigilo do beneficiário, envolto em ambiguidade legal, desde então gerou intermináveis debates entre historiadores culturais e biógrafos, acrescentando mais uma camada de intriga ao legado lendário de Cooper. Marlene Dietrich. Estudando elegância e mistério, tanto dentro como fora da tela, as instruções finais de Marlene Dietrich foram tão dramáticas quanto sua ilustre carreira. O testamento de Dietrich revelou uma reviravolta inesperada. Em vez de distribuir sua vasta fortuna entre seus familiares, ela optou por deixar quase todo o seu precioso patrimônio, completo com vestidos de alta costura, fotografias inestimáveis e raras recordações, para sua filha. Essa decisão, carregada de história pessoal e um profundo sentimento de traição, destacou as dinâmicas complexas da lealdade familiar em uma indústria tão competitiva quanto Hollywood. Seu testamento meticuloso foi uma declaração não apenas de planejamento financeiro, mas de desafio pessoal. A exclusão calculada de Dietrich de outros parentes era emblemática de uma mulher que há muito lutava para manter o controle sobre sua própria narrativa. Uma narrativa tão complexa quanto glamurosa. A herança, avaliada em milhões, foi dividida de forma a destacar seu compromisso em preservar o legado de seus relacionamentos mais íntimos, enquanto simultaneamente evitava aqueles que a haviam decepcionado. Este ato final de generosidade seletiva deixou muitos questionando sobre as verdadeiras motivações por trás de suas escolhas, e tem desde então alimentado inúmeros debates entre fãs e estudiosos. Fred Astaire. Vestido com a elegância do seu estilo inimitável, Fred Astaire deixou uma mensagem final que capturava perfeitamente a essência da sua arte. Seu testamento continha uma cláusula inovadora, uma firme proibição contra a exploração comercial de sua imagem. Esta diretiva, sem precedentes para um artista de seu calibre, foi concebida para garantir que seu legado permanecesse intocado pelos caprichos lucrativos da publicidade moderna. Em vez de permitir que sua imagem icônica fosse reutilizada para comerciais ou filmes, as instruções finais de Astaire foram uma posição inequívoca a favor da integridade artística. A cláusula era um testemunho de sua crença de que o trabalho de um artista nunca deveria ser reduzido a uma mera ferramenta de marketing. Apesar do inegável apelo de sua imagem em uma indústria multibilionária, ele sustentou que suas contribuições para o cinema eram valiosas demais para serem comercializadas após sua morte. Seu patrimônio foi administrado com uma precisão que refletia sua carreira lendária, garantindo que cada faceta de seu legado fosse preservada exatamente como ele imaginou. A linguagem jurídica, tão exigente quanto uma de suas rotinas de dança impecáveis, não deixou espaço para ambiguidades, um último balé de palavras que continua a influenciar debates sobre direitos de imagem póstumos. As instruções de Astaire servem como um lembrete duradouro dos esforços a que ele recorreu para proteger seu legado artístico. A estipulação audaciosa em seu testamento estabeleceu um precedente sobre como os artistas podem ditar o uso de suas personas muito depois do fechamento da cortina. Como seu ato final foi tanto uma celebração do trabalho de sua vida, quanto uma poderosa declaração de seus princípios duradouros. Seu testamento continua sendo uma pedra angular nas discussões sobre os limites do comercialismo na arte. Uma narrativa que ressoa com fãs que continuam a admirar a pureza de seu espírito criativo. Gloria Swanson. Em uma demonstração de audácia teatral que refletia sua personalidade grandiosa, o testamento final de Gloria Swanson foi tão cuidadosamente elaborado quanto os papéis que ela encarnou na tela. O testamento de Swanson incluía uma instrução extraordinária. Seus diários pessoais deviam ser selados por décadas. Esses diários, tidos como contendo detalhes íntimos das intrigas e escândalos secretos dos bastidores de Hollywood, foram deliberadamente escondidos do público. Essa decisão não foi apenas sobre preservar a privacidade. Foi um ato audacioso de controle sobre sua própria narrativa, garantindo que as revelações mais íntimas de sua vida permanecessem trancadas a 7 chaves. A propriedade de Swanson, embora substancial, foi dividida com uma precisão que ressaltava sua determinação incansável em ditar como ela seria lembrada. Os diários selados geraram intermináveis especulações.
Entre historiadores, especialistas legais e fãs, cada um ansioso para decifrar os mistérios contidos nele. A escolha de restringir o acesso a esses documentos foi tanto uma declaração de integridade pessoal quanto uma afirmação de sua dominância sobre uma indústria notoriamente invasiva. Cada palavra de seu testamento, desde a alocação de fundos até as instruções específicas sobre seus bens pessoais, reflete uma mulher que se recusou a deixar que seu legado fosse definido por outros. A decisão de preservar sua história privada em um cofre fechado de memórias fala muito sobre o custo da fama, em um mundo que muitas vezes exigia exposição pública em detrimento da verdade pessoal. O ato final de Gloria Swanson continua sendo um enigma intrigante, um segredo cuidadosamente guardado que continua a convidar discussão e admiração entre aqueles que estudam as vidas dramáticas dos ícones dourados de Hollywood. Carole Lombard. Com um estilo que combinava com sua vivacidade na tela, os desejos finais de Carole Lombard pintaram o retrato de uma mulher cujas paixões transcendiam a tela de cinema. Seu testamento revelou uma combinação única de patriotismo e cuidado pessoal. Ela destinou uma porção significativa de sua herança para apoiar o esforço nacional de guerra, além de estabelecer um fundo detalhado para seus amados cães. Essa combinação incomum de legados demonstrou não apenas seu profundo amor pelo país durante tempos tumultuosos, mas também sua terna atenção aos menores e mais pessoais aspectos de sua vida. O testamento de Lombard foi cuidadosamente redigido, com cada cláusula refletindo a natureza meticulosa de seu planejamento. Suas instruções para o fundo fiduciário dos animais de estimação eram tão específicas quanto encantadoras, detalhando o tipo exato de comida e cuidados que seus cães deveriam receber, um detalhe inesperado que cativou o coração de seus fãs. Enquanto isso, a doação patriótica ressaltou seu compromisso com uma causa maior do que ela mesma, com cifras precisas alocadas para fortalecer o esforço de guerra. Cada elemento de seus desejos finais foi uma escolha deliberada, projetada para espelhar a dualidade de uma estrela que era tanto uma performer vibrante quanto uma cidadã conscienciosa. A cuidadosa delimitação de bens, com precisão legal e números detalhados, revela uma mulher que via seu patrimônio como um meio de deixar uma marca indelével tanto no cenário cultural quanto cívico. O testamento final de Carole Lombard, portanto, não é apenas um documento legal. É uma narrativa vívida, de uma vida vivida com paixão e propósito. Uma história que continua a ressoar nos anais da tradição de Hollywood. Mary Pickford. Emitindo calor e uma determinação silenciosa. Os últimos desejos de Mary Pickford oferecem um olhar íntimo sobre sua profunda dedicação aos seus colegas artistas. Em vez de permitir que sua fortuna desaparecesse na obscuridade, Pickford estabeleceu um fundo destinado a apoiar atores idosos que um dia brilharam na tela grande. Cada dólar de seu meticulosamente organizado espólio foi alocado com o propósito de garantir que aqueles esquecidos pela implacável passagem do tempo continuassem a receber o cuidado e o reconhecimento que mereciam. Seu testamento foi uma aula magistral em construção de legado cuidadoso, refletindo um profundo senso de responsabilidade para com aqueles que contribuíram para a magia do cinema inicial. O fundo, detalhado com valores exatos e estipulações claras, não era apenas uma rede de segurança financeira. Era uma declaração poderosa de lealdade e gratidão aos seus colegas. Ao elaborar estas instruções finais, Pickford demonstrou que o verdadeiro valor de seu legado residia não na acumulação pessoal, mas na preservação de uma história coletiva e do espírito artístico. Cada cláusula em seu testamento foi cuidadosamente redigida como a edição final de um diretor, garantindo que sua visão filantrópica perdurasse muito além de sua saída dos palcos. O documento, rico em precisão numérica e diretrizes sinceras, é um testemunho de uma mulher que redefiniu o significado do estrelato. Os desejos finais de Mary Pickford continuam a inspirar, lembrando-nos de que um legado construído sobre generosidade e cuidado tem o poder de transformar vidas e de manter o espírito do início de Hollywood vivo em cada ato de bondade que se segue. Jean Harlow. Explodindo na cena com charme magnético e energia pura, o testamento final de Jean Harlow revela um lado comovente de uma estrela que conquistou corações com sua vivacidade. Por trás do brilho de sua presença icônica nas telas, no entanto, havia uma vida repleta de complicações. Complicações que se estenderam até seus desejos finais. Seu testamento revelou uma realidade surpreendente, quase o
Todo o controle sobre suas finanças pessoais era mantido por uma figura dominante em sua vida, efetivamente tirando-lhe a autonomia que ela tão desesperadamente procurava. Esta revelação, embutida na linguagem jurídica de seu testamento, pinta o retrato de uma jovem estrela, cujo potencial foi ofuscado pelo controle rigoroso exercido por aqueles ao seu redor. A formulação exata de suas instruções finais, carregada de números precisos e alocações claras, foi desde então dissecada por historiadores e especialistas jurídicos, cada um interpretando as implicações para uma vida definida por uma fama explosiva e uma independência constrangida. A cuidadosa documentação de sua herança limitada não apenas expõe as duras realidades por trás do glamour, mas também serve como um testemunho cru das batalhas pessoais enfrentadas por uma das estrelas mais brilhantes de Hollywood. O testamento de Jean Harlow representa uma poderosa narrativa de ambição e perda de autonomia, oferecendo uma janela para as sombrias correntes subjacentes que frequentemente acompanham uma ascensão meteórica à fama. As intricácias de seu testamento continuam a suscitar debates, um eco duradouro dos desafios que definiram sua breve, mas impactante carreira. W.C. Fields. Em um ato final de humor audacioso e astúcia, W.C. Fields orquestrou um plano póstumo tão memorável quanto suas travessuras nas telas. Conhecido por seu humor mordaz e desprezo pela autoridade, Fields elaborou uma estratégia engenhosa em seu testamento. Ele dispersou sua fortuna entre várias contas bancárias sob uma série de pseudônimos caprichosos. Este labirinto de ativos ocultos foi projetado para confundir até as instituições financeiras mais diligentes, transformando a liquidação de seu patrimônio em uma elaborada caça ao tesouro. A complexidade de suas instruções, repletas de valores monetários precisos e pseudônimos, absurdamente imaginativos, deixou especialistas jurídicos e fãs maravilhados com seu brilhantismo. A escolha deliberada de Fields em obscurecer sua fortuna fala muito sobre sua desafiadora brincadeira e sua profunda desconfiança no controle institucional. Cada conta bancária obscura era uma assinatura final de sua personalidade irreverente, um lembrete sutil de que, mesmo na morte, ele não seria domado pela convenção. A narrativa de sua fortuna escondida tornou-se desde então uma pedra angular do folclore de Hollywood, inspirando inúmeras discussões sobre até onde um verdadeiro original irá para manter o controle sobre seu legado. O testamento de Fields não é apenas um documento legal. É um enigma duradouro que continua a fascinar aqueles que estudam a interseção entre arte, dinheiro e travessura. Seu ato final se mantém como um vibrante testemunho de seu espírito duradouro. Um espírito que persiste em cada relato sussurrado de seu plano financeiro engenhoso e labiríntico. Rudolph Valentino. Assumindo o papel de galã eterno de Hollywood, o testamento final de Rudolph Valentino permanece envolto em um mistério cativante. Seu testamento apresentava uma cláusula enigmática, nomeando um beneficiário sem nome. Um detalhe que desde então gerou uma torrente de especulação e intriga. A ausência de uma designação clara levou a décadas de debates e conjecturas, sussurros de amores secretos, confissões ocultas e relacionamentos não revelados que apenas acrescentaram à sua já magnética persona. Cada elemento do seu testamento cuidadosamente elaborado estava imerso no misticismo romântico que definiu sua carreira. Com cada dólar meticulosamente alocado, o patrimônio de Valentino foi uma homenagem cuidadosamente construída à arte do amor e ao poder duradouro da paixão. A omissão deliberada do nome de um beneficiário tornou-se um dos enigmas mais tentadores da história de Hollywood, convidando a uma análise interminável de biógrafos, especialistas legais e fãs fervorosos. A natureza enigmática de sua cláusula final elevou seu legado a proporções míticas, transformando seu testamento em um mapa do tesouro moderno, para aqueles que buscam descobrir a verdade por trás de seus relacionamentos pessoais. Os segredos cuidadosamente guardados de Valentino continuam a ressoar com o público, tornando seus desejos finais tão parte de sua lenda duradoura quanto suas inesquecíveis performances cinematográficas. O mistério tecido em seu testamento permanece como um lembrete comovente de que por trás de cada fachada glamourosa há um mundo de paixões ocultas esperando para ser descoberto. Greta Garbo. Envolta em uma aura de mistério gélido e solitude enigmática, os desejos finais de Greta Garbo foram um estudo em isolamento deliberado. Seu testamento, surpreendentemente, destinou quase tudo.
toda a sua imensa fortuna para um único membro da família, deliberadamente deixando de lado uma série de amigos de longa data e pessoas do setor. Este ato singular de concentração em um indivíduo de confiança gerou discussões intermináveis sobre a verdadeira natureza de seus relacionamentos pessoais e a profundidade de sua vida privada. A linguagem precisa de seu testamento, detalhada até números exatos e condições cuidadosas, reflete uma mulher que valorizava laços pessoais muito acima do reconhecimento público. Cada cláusula foi projetada para proteger seu legado dos olhares curiosos de um mundo obcecado por celebridades, garantindo que sua riqueza permanecesse dentro de um círculo rigidamente controlado. Suas instruções finais, meticulosamente elaboradas e juridicamente vinculativas, servem como um testemunho de sua independência inabalável e perspicácia financeira. A mística em torno de sua decisão continua a alimentar especulações, levantando questões sobre a identidade do beneficiário e as motivações por trás de sua escolha. O testamento de Garbo, com sua combinação habilidosa de opulência e exclusão deliberada, permanece um enigma duradouro que desafia as expectativas convencionais de legados de celebridades. A natureza cuidadosamente guardada de seu ato final é tão cativante quanto suas atuações mais icônicas, um sutil toque final na longa narrativa de uma estrela que escolheu viver e partir em seus próprios termos. Barbara Stanwyck, com uma presença formidável que comandava tanto a tela quanto o tribunal, os desejos finais de Barbara Stanwyck transmitiram uma poderosa declaração de convicção pessoal. Seu testamento, surpreendentemente, excluiu seu filho adotivo de qualquer parte de sua vasta fortuna, direcionando toda a sua herança para instituições de caridade cuidadosamente escolhidas e amigos leais. Esta decisão inesperada, documentada com precisão legal e linguagem inflexível, destaca anos de profundas desavenças familiares e uma forte determinação de controlar seu próprio legado. Cada linha de seu testamento foi elaborada com o mesmo cuidado meticuloso que definiu sua lendária carreira. A exclusão deliberada, expressa em termos inequívocos e apoiada por cifras monetárias detalhadas, revelou uma interação complexa entre traição pessoal e sucesso profissional. O ato final de Stanwyck foi uma clara rejeição das expectativas familiares convencionais. Uma atitude que, desde então, gerou considerável discussão entre especialistas legais e biógrafos. Seu documento cuidadosamente redigido, com instruções explícitas e cifras precisas, continua sendo um lembrete poderoso do custo da integridade pessoal em um mundo dominado pelo espetáculo público. A emoção pura e a determinação calculada, embutidas em seus desejos finais, refletem uma vida passada sob escrutínio implacável. Uma vida onde cada decisão, mesmo na morte, foi tomada em seus próprios termos intransigentes. O legado de Barbara Stanwyck, gravado tanto no cinema quanto nos anais do planejamento patrimonial, permanece como um exemplo comovente de como a convicção pessoal pode moldar a narrativa final de alguém. Humphrey Bogart. Exalando uma elegância discreta e um misticismo cativante, o último testamento de Humphrey Bogart revela reviravoltas inesperadas que desafiam sua persona pública. O testamento dele continha uma cláusula surpreendente. Em vez de legar seu querido iate à vela ao amado parceiro da maneira convencional, ele o confiou a um gerente de negócios de confiança, uma decisão que levantou mais do que algumas sobrancelhas. Juntamente com esta cláusula inesperada, Bogart deixou um presente modesto, mas profundamente simbólico. Um pequeno apito de ouro, destinado como um símbolo privado para preservar a memória de um romance icônico no cinema. Cada detalhe do seu testamento foi elaborado com a precisão de um roteiro de filme clássico, com cada valor monetário e cláusula contribuindo para uma narrativa tão intrincada quanto envolvente. O iate, uma posse valiosa que servia como sua fuga pessoal do tumulto de Hollywood, simbolizava uma parte da sua vida que era tanto privada quanto profundamente apreciada. Enquanto isso, o apito de ouro, embora modesto em sua aparência, carregava um peso emocional que ressoava com aqueles que conheciam a história por trás dele. As instruções finais de Bogart foram uma combinação magistral de praticidade e sentimento, oferecendo uma rara visão das complexidades de um homem celebrado por seu exterior durão. Seu planejamento cuidadoso, combinado com a natureza inesperada de suas doações, gerou análise e admiração contínuas entre historiadores de cinema e fãs. A narrativa tecida através do seu testamento permanece como uma reflexão sutil, porém tocante, de uma vida que foi tão Niger ao Cessou.
tanto sobre o pessoal quanto sobre o palco público. Um ato final que continua a cativar e inspirar debate. Elizabeth Taylor. Irradiando uma combinação luminosa de glamour e generosidade, os desejos finais de Elizabeth Taylor foram tão cuidadosamente orquestrados quanto seus lendários papéis no cinema. Seu testamento continha uma diretiva impressionante. Sua preciosa coleção de joias seria leiloada com cada dólar arrecadado destinado à pesquisa médica inovadora. Esta cláusula cuidadosamente planejada, preenchida com números precisos e detalhes legais, destacou seu compromisso vitalício com causas que tocavam seu coração. Além deste legado de alto perfil, o testamento de Taylor também continha uma alocação discreta para um amigo de longa data. Um detalhe íntimo que revelou as camadas privadas de seus relacionamentos pessoais. Cada aspecto de seu documento foi elaborado com um olhar atento à precisão e um foco inabalável no impacto. A linguagem legal, repleta de números exatos e instruções claras, demonstrava que, mesmo em seus momentos finais, Taylor estava orquestrando seu legado com a mesma determinação que a fez se tornar uma estrela. Seu patrimônio, gerido com a eficiência de um executivo experiente, refletia um equilíbrio de opulência e generosidade cuidadosa que a diferenciava de muitos de seus contemporâneos. O leilão de suas joias, um processo examinado por especialistas financeiros e profissionais da indústria, tornou-se emblemático de uma vida vivida na interseção entre arte e filantropia. O ato final de Taylor, meticulosamente detalhado em seu testamento, continua a ser objeto de estudo e admiração. Uma história que captura a complexidade de uma mulher que misturava de forma impecável o alto glamour com profunda compaixão. Suas direções cuidadosamente consideradas continuam a ressoar com aqueles que a veem não apenas como um ícone do cinema, mas também como uma patrona da pesquisa médica e dignidade humana. Marlon Brando. Repleto de um estilo revolucionário e uma insaciável ânsia por mudança social, os últimos desejos de Marlon Brando foram uma ousada mistura de privacidade pessoal e ativismo público. Seu testamento foi uma aula magistral em subversão. Ele lacrou seus diários pessoais por 50 anos, efetivamente trancando as verdades cruas e não editadas de sua vida interior para longe do escrutínio público imediato. Este movimento ousado não se tratava apenas de proteger segredos. Foi uma estratégia deliberada para preservar seu legado nos seus próprios termos, muito além dos limites das memórias convencionais de celebridades. Além dos diários selados, o testamento de Brando destinou a maior parte de sua considerável fortuna para apoiar projetos culturais de nativos americanos. Com figuras meticulosamente detalhadas e esboços de projetos, seu ato final foi uma poderosa afirmação de seu compromisso inabalável com a justiça social. Cada cláusula em seu testamento foi projetada para garantir que seu legado continuasse a alimentar conversas importantes e promover mudanças tangíveis muito tempo depois de sua partida. A precisão e a visão demonstradas nas instruções finais de Brando revelam um homem tão comprometido com a causa da preservação cultural quanto com a arte de atuar. O testamento dele não é apenas um registro de distribuição de riqueza. É um manifesto de rebelião e transformação que nos desafia a reconsiderar o verdadeiro significado de legado. O ato final de Brando, com suas diretrizes cuidadosamente formuladas e alocações ousadas, permanece como um símbolo duradouro de desafio artístico e um compromisso profundo com o bem maior. Cary Grant. Emitindo sofisticação refinada e sagacidade sutil, o testamento final de Cary Grant é um estudo de elegância discreta e patrocínio cultural. Seu testamento foi elaborado com precisão, direcionando sua considerável fortuna não para membros da família, mas para instituições culturais dedicadas às artes. Acompanhado por uma carta pessoal enigmática, suas instruções finais destacavam uma paixão ao longo da vida por promover a expressão artística, uma homenagem ao legado que ele tanto prezava. Cada alocação foi detalhada com números exatos, revelando uma mente tão meticulosa no planejamento financeiro quanto era graciosa nas telas. O testamento de Grant refletiu um afastamento deliberado das heranças familiares convencionais, escolhendo em vez disso investir em museus, galerias e instituições que pudessem preservar o patrimônio do cinema clássico e da arte. A clareza de suas diretivas, reforçada pela precisão legal, desde então gerou admiração entre historiadores de arte e especialistas financeiros. Seu ato final foi uma revolução silenciosa.
Um gesto sofisticado que garantiu que sua influência continuasse a ressoar no tecido cultural muito depois de seu tempo. A narrativa embutida em seu testamento fala de um homem que entendeu o verdadeiro valor do legado, além do ganho pessoal. A abordagem de Cary Grant ao planejamento de herança continua sendo um marco em Hollywood, oferecendo um contraponto comovente às vidas pessoais muitas vezes tumultuadas de muitas estrelas. Suas instruções cuidadosas, ricas em detalhes numéricos e raciocínio ponderado, continuam a inspirar discussões sobre o impacto duradouro do mecenato cultural. Uma história entrelaçada perfeitamente no tecido da herança dourada de Hollywood. Paul Newman. Irradiando tanto carisma na tela quanto generosidade sincera, os desejos finais de Paul Newman incorporam as duas paixões que definiram sua vida. Seu testamento foi uma magistral orquestração de legado e responsabilidade social. Entre as cláusulas notáveis, estava a diretriz de que seu estimado carro esportivo clássico fosse leiloado para a caridade, um símbolo de seu espírito dinâmico transformado em uma força para o bem. Detalhado com cifras exatas e clareza legal, esta decisão ressaltou sua crença de que até mesmo tesouros pessoais poderiam contribuir para uma causa maior. Além disso, Newman destinou uma porção significativa de sua fortuna para apoiar programas comunitários de culinária, uma iniciativa que celebrava seu amor profundo pela cultura local e pelas artes culinárias. Suas diretrizes financeiras, delineadas com precisão, refletem um cuidadoso equilíbrio entre indulgência pessoal e um genuíno compromisso de retribuir à sociedade. Os números e alocações dentro de seu testamento foram analisados por especialistas, servindo como um marco para o planejamento de legado cuidadoso em Hollywood. O ato final de Newman foi uma ilustração vívida de sua crença no poder da comunidade e da criatividade. Cada cláusula era um testemunho de uma vida vivida com propósito, unindo paixão pessoal com uma visão inovadora para o futuro. Suas instruções cuidadosamente elaboradas continuam a ressoar como um poderoso lembrete de que, mesmo nos momentos finais, é possível direcionar seus recursos para promover mudanças positivas. O legado de Paul Newman perdura nas inúmeras vidas tocadas por suas iniciativas de caridade, uma história de generosidade e precisão que continua a inspirar admiração e respeito. Mae West. Incorporando uma mistura de humor ousado e desafio sem remorso, os desejos finais de Mae West capturam o espírito irreverente que definiu sua carreira lendária. Seu testamento fez uma declaração não convencional ao doar a maior parte de sua riqueza para organizações de direitos dos animais. Uma decisão que encapsulou perfeitamente seu senso de humor excêntrico e profunda compaixão. Cada detalhe, incluindo valores monetários meticulosamente especificados e instruções claras, revela uma mulher que geriu sua fortuna com um entendimento perspicaz de seus próprios valores. O testamento de West era uma combinação heterodoxa de precisão financeira e paixão pessoal. Além de apoiar causas próximas ao seu coração, ela também garantiu que sua extensa coleção de joias permanecesse intacta. Um tributo ao estilo icônico que se tornou sinônimo do seu nome. A documentação legal, com seus valores exatos e alocações detalhadas, oferece uma visão fascinante sobre o discernimento financeiro por trás de sua personalidade grandiosa. Seu ato final, caracterizado tanto por planejamento pragmático quanto por uma inclinação para a narrativa dramática, deixou uma marca indelével nos anais do legado de Hollywood. O testamento de Mae West é uma narrativa vívida de uma estrela que nunca comprometeu sua visão única, mesclando praticidade com a exuberância de uma vida vivida audaciosamente. Os detalhes intrincados de seu testamento continuam a intrigar tanto os fãs quanto os historiadores, oferecendo uma janela para o complexo jogo de valores pessoais e legado público que define o espírito duradouro de Mae West.